Galera, vamos lá. Voltando aí para a live, a internet está muito ruim aqui, então se cair de novo, infelizmente a gente vai ter que adiar. Mas agora acho que vai. Agora eu acho que vai. E o Alberto vai continuar. Eu acho que é melhor começar do zero, né, Alberto? Fala de novo um É, pouquinho de você aí, como é que tá. eu vou E se falar apresenta uma pra outra galera. coisa. Eu já me Galera, comprometo. vamos lá. Voltando aí pra live. Eu me comprometo aí com você, César. Se acontecer algum problema aí por causa da instabilidade da internet, a gente volta a fazer essa live no momento mais propício, quando for Show. melhor para você aí. Excelente. Tranquilo. Eu espero, acho que não vai cair mais, Beleza? eu espero. Mas qualquer coisa a gente tá de volta aí amanhã, tá tranquilo. Beleza. É um prazer estar falando com você. Saibam todos vocês que assistem a live do César Anunciado que ele foi o aluno mais exemplar que eu pude ter em questão de organização, persistência, resiliência e experiência de concursos, porque ele atacou em todas as áreas, né? Atacou na Ipicar, no Exército, foi para Academia do Barro Branco, ele experimentou muito bem todas as provas. Eu me chamo Alberto, meu apelido é Galileu, estou aqui é, aproveitando o convite do professor César para apresentar um futuro canal, que vai ser um canal de orientações para a área de inglês, e onde está a minha experiência. Né? Eu sou formado pela Universidade de São Paulo, mas trabalho com inglês há mais de 20 anos e tive a experiência de ser professor de inglês para concursos militares na turma em que o César se preparava para a turma da AFA, no primeiro ano acho que ele tinha passado da época da Epicar, né? E foi para uma turma de inglês da AFA. Na verdade, ele foi para uma turma de AFA onde ele tinha inglês, física, matemática e português em alto rendimento. E foi lá que eu conheci, foi lá que eu aprendi a me organizar para trabalhar com concursos militares. Porque sempre fui professor de cursinho e sempre dava aquela gramatiquinha básica, né? A aula de inglês é aquela aula que os cursinhos deixam para sexta-feira, a última aula, para todo mundo dar aquela fugida, né? Pois é. Dar aquela vazada. Inglês todo mundo sabe, né? Ah, Qual é o mal de inglês? O mal do inglês é o mesmo mal da geografia, César. Que é o seguinte: ou você não entende nada, não entende nada. Para você tudo é grego e aí toda informação ela muita informação, ou você já sabe, então aquilo é muito básico, é mais do mesmo. Então é meio que chato ficar assistindo aquilo que você já sabe. E o inglês sofre disso. Então, como temos alunos muito heterogêneos nos concursos preparatórios, nesses cursinhos preparatórios, você tem aluno que fala inglês muito bem, que morou no exterior, e você tem alunos que the books on the table, com a escolinha lá, o verbo to be. Então, quando eu fui conhecer o César, na, na, na turma da AFA, lá no preparatório da AFA, nós tínhamos uma experiência de ter um aluno extremamente excelente chamado José, famoso e muito falado sim. Zé, e eu me lembro da primeira aula. Foi assim: eu peguei a minha aula, que eu já usava no cursinho universitário de inglês, a aula que eu sempre dei no cursinho preparatório de vestibular, e dei. Então fui lá, apresentei a gramática, mostrei o texto, acompanhei a apostila. Acho que eram 2 aulas naquele dia. E no final da aula, eu tive contato com uma aluna chamada Bruna Simil. A Bruna olhou para mim e falou: professor, toda essa gramática aí a gente já sabe. A gente quer saber como aplicar essa prova para tirar boas notas na AFA. Como? Porque sabendo a gramática, caiu de novo sozinho. Não? Caiu? Não, acho que não. Tá ouvindo? Não, tá, então beleza. Tô ouvindo. E ela olhou e falou: aqui tem umas provas, uns modelos de provas para o senhor dar uma estudada. A gente quer saber como que faz para acertar isso. Porque gramática da escola a gente já fez. Eu fiquei meio constrangido, né? Peguei aquelas provas e comecei a olhar. Aí eu comecei a fazer a prova e eu percebi que a prova carregava um vocabulário de aeronáutica que não era comum na maioria dos preparatórios. Então, a primeira coisa que eu fui fazer foi levantar o meu glossário de aeronáutica, porque os textos tinham não muitas palavras, mas algumas referentes sobre a área de aviação, de aeronáutica. Então, eu estudei ali uns 10 dias a prova,
Falei, agora só tem um jeito de eu dar esse curso da AFA. Igualando o nível de interpretação de todos, né? Eu tenho que fazer com que todos tenham o mesmo nível de interpretação de textos e que todos tenham visto todos os tópicos do edital na parte de gramática. E aí que entra esse livrinho aqui, né? English Essa Grammar News. gramática aqui, essa gramática English Grammar News, ela entra por quê? Porque ela foi pensada para ser a gramática. Então, o aluno que é estrangeiro, para aprender língua inglesa, tem na gramática do Raymond Murphy os tópicos de forma mais simples, com os exercícios mais eficientes. E aí eu comecei a trabalhar aula após aula, unidade por unidade. Então eu dava uma unidade e vocês, alunos, faziam, na época, a sequência das unidades de gramática lá. Em contraponto, nós tínhamos a dificuldade do vocabulário, porque o aluno tinha aquele inglês de vocabulário com 100 palavras. E o vocabulário das provas eram bem diferentes. O vocabulário da prova era bastante avançado para uma prova da AFA. Então é onde surgiu o Doorway. Então o pessoal aí que gosta da provinha, da apostilinha Doorway, ela apareceu nessa época aí. O Doorway é uma publicação feita pelo FTD, onde servia de apoio lá nos anos 2000 para os alunos que iam fazer o curso de inglês por aqueles livros, né? Por aquele livro. Eu trabalhava numa escola católica que usava aquele caderninho. E qual era o problema do Doorway? Todo mundo desprezava, ninguém fazia. Porque todo mundo era burguês, todo mundo fazia inglês nas escolas de idiomas e achava aquilo muito sacal, muito porre. Então, os alunos davam aquilo para mim e eu saía distribuindo. Só que o que aquele Doorway tinha de diferente? Ele igualava o nível de vocabulário dos meus alunos. Ele criava um arcabouço de palavras para quem não tinha tido inglês. E aí, o Doorway hoje, eu vou comentar aí, daqui a pouco eu vou enviar o gabarito que eu fiz em 2013, olha aí, do Doorway, que eu tenho nesse computador, vou enviar para vocês, para o Cezinha distribuir para os assinantes do canal dele. excelente. Então, como que se organiza as provas, né, para EPICAR ou para AFA? Na época que nós estávamos trabalhando, nós trabalhávamos com o preparatório da AFA. Então, nós tínhamos muito tempo de aula, nós tínhamos 4 aulas por semana, então era um curso com muitas aulas de inglês. E eu tinha 2 aspectos. Compreensão e interpretação de textos, né? Compreensão e interpretação de texto. Então, eram 2 aulas dedicadas para compreensão e interpretação de texto. Então, eu imprimia lá, você lembra, aquelas folhinhas que já fazia o exame de acuidade visual, né? Letrinha pequena, ocupando todo o espaço da folha, de várias provas anteriores, de vários concursos diferentes, e dava perguntas sobre compreensão de texto. E 2 aulas daquele curso eram focadas nos itens gramaticais. Então, o curso básico nós falávamos de substantivos, de pronomes, de adjetivos, as classes de palavras, né? Preposições, conjunções, advérbios e numerais. Nós dávamos uma garibada lá de um mês mais ou menos de gramática na morfologia. Tinha que a AFA tinha, que eram os verbos. Falávamos de tempos, modos, formas e os casos possessivos, tag. Então, mais ou menos uns 3 meses no curso da AFA, a gente via toda a gramática dela. E para o curso da EPICAR, né, que o edital, na época não tinha a prova de inglês na EPICAR. Sim. Ela foi instituída 2 anos depois. Quando ela foi instituída, ela tinha a base da AFA, só que num nível mais fácil. Então, para quem vai se preparar para EPICAR, eu não recomendo nem o English Grammar News. Eu recomendo o Essential. O Essential Grammar News, que é o vermelhinho. Então, qual a diferença desses 2 livros aqui? Esse livro é um livro para alunos até 9º ano. É nível A1, A2. É um nível básico. Só que ele vai dar toda a gramática. Toda a gramática.
só que com um nível de vocabulário mais baixo. Esse daqui é focado mais em AFA, EFON, apesar que a prova da EFON tem perguntas tão específicas de marinha mercante e questões de listening, porque o cara que vai trabalhar na marinha mercante tem que falar um inglês muito bom, Sim. porque ele vai trabalhar com rádio. Quando nós falamos no rádio, o nosso inglês fica diferente. Né? O inglês fica estranho. Então, se você tem um sotaque, você pode confundir estar pensando com estar afundando. Né? We were thinking. We were thinking. We were thinking. Estamos pensando ou estamos afundando. Aí, fudeu. Então, eu recomendava o uso desse. Na época, eu falava para os alunos ouvir muito BBC. Como que eu acompanhei o César estudando na época? O César, ele era muito sistemático, né? Porque ele pegava, o curso dele, a turma dele, tinha muita mania de zerar os livros. Queria zerar os livros. Então ele pegou lá o Essential, enquanto ele não zerou os exercícios, ele não sossegou. Então ele pegava o Ramalho, enquanto ele não zerar os exercícios do Ramalho, ele não sossegava. Pegava lá os tópicos de matemática, os tópicos elementares de matemática, enquanto não zerava uma sequência de exercícios, eles não sossegavam. Eu sempre fui muito crítico disso, porque os alunos, principalmente de estudos de EFON, AFA, estudavam por muito tempo. E na época eu já estava estudando técnicas de estudo e já era um forte defensor do estudo do Pomodoro. Estudar menos, mas estudar com intensidade. Né? Em vez de sair correndo uma maratona como vocês estudavam, fazer pequenos sprints de corrida. E só que era difícil convencer os alunos que estavam acostumados a estudar 10, 11, 12 horas por dia. Iam para o cursinho de manhã e só saía quando fechava. Porque era assim mesmo. E quando estavam cansados de estudar no cursinho, ia estudar um pouco no Centro cultural. No centro cultural. Alguma observação, senhor professor Anunciato? Não, então, Eu na não estou verdade, vendo o chat aí. o chat parece que tem travado alguns momentos aqui a internet ainda, né? Mas tem ido e voltado, mas a galera tá aí. Bom, a observação que eu tenho maior assim é, na verdade, de lembrar que na verdade foi uma das épocas melhores assim da minha vida, né? O Alberto teve a participação na época que foi na época que as melhores turmas, né, a melhor turma que eu já estudei foi aquela no qual o Alberto deu aula. E, cara, eu de fato teve muita coisa que eu fazia de errado, né, outras de certo, e depois a gente foi chegando num consenso ali que fez com que eu me aprovasse em tudo, né? E no caso de inglês em específico, para mim o divisor de águas foi o doorway, né? Na verdade, se acompanha o vídeo que eu falei de inglês aqui no canal, para mim foi na verdade o divisor de águas, o doorway. Foi ele que de fato me fez aprender o mínimo que eu precisava de inglês para conseguir chegar no nível da AFA, porque eu não sabia nada. Né? E a diferença do doorway para os outros é que as perguntas são em português, né? E isso ajudava muito. E isso, cara, para começar, aquelas perguntas em português ajudava muito. Então, nossa, foi uma maravilha. E o English Grammar Use foi uma coisa que, pra mim, foi o que fez eu me acabei indo direto pro Azul, porque eu, né, era o recomendado pra AFA, então eu meio que pulei ali uma etapa e, na verdade, como a aula do Alberto já era a nível bom, dava para acompanhar tranquilamente direto pro nosso English Grammar Use Azul, né? E é os livros que eu recomendo até hoje, né, cara? É os livros que eu recomendo até hoje. E essa coisa foi complicada mesmo para mim, que você comentou do Zé, né? Que hoje já tá até formado aí na USP, né, também, na parte de Direito. Inclusive tinha uma outra menina também, que não sei se você vai lembrar da Bárbara. Lembra da Bárbara, aquela menina? Lembro da Você Bárbara? sabe o que aconteceu com ela, né? Não? Ela tá no Instituto Rio Branco hoje em dia. Ah, é? Ela se formou em Direito na São Francisco e tá no Instituto Rio Branco, ela passou no concurso. Então, eu lembro que eram pessoas que tinham um nível de inglês absurdo, né? A minha experiência com inglês, com preparatório para a AFA e para a IPCAR, que é assim, né? Isso eu aprendi com o Clodoaldo, né? É,
O simples não faz o difícil. Então, o simples você tem que dominar muito. E o Doorway tem isso. Ele vai de um nível de texto muito simples, em que você vai crescendo paulatinamente. Então, quando você termina 300 exercícios, você já tem um vocabulário muito ampliado. Então, você já pode enfrentar questões já em inglês. Mas, para você ir fazendo isso, você vai ganhando uma coisa que eu aprendi depois com a terapia, que é confiança. Quando você vai criando o seu método num caminho que você conhece, quando você ganha confiança, aí as coisas não têm muro. Você pode ultrapassar o que você quiser. E o Doorway tem isso. Ele é graduado. Ele vai do exercício mais simples. E quando você vai pegando os últimos, ele já está num nível muito punk. Mas daí você É, também tem um vocabulário muito intenso. A gente falava que era um inglês instrumental, né? Você podia falar tudo errado, desde que você acertasse a questão. Então ele fazia um treino que hoje a maioria dos estudantes não querem fazer. Todo mundo quer pular para o mais difícil, mas sem dominar a base. Então é o aluno que quer fazer logaritmo não sabe tabuada do 7. Então fica difícil. O Doorway é a tabuada do 7. Você tem que fazer para ganhar vocabulário. E eu vou passar para o César aí, então todo mundo que está acompanhando vai poder ver o gabarito. Esse gabarito foi um gabarito feito por mim, na época que fiz essa. Acho que foi no segundo ano da Epicar. Não, foi em cara, eu não 2013. lembro. Foi no primeiro ano da Epicar que um aluno falou para mim: ah, o senhor dá esse caderno Doorway para a gente fazer, mas não tem resposta. E eu fiquei meio sem graça, porque eu tinha uma edição do professor, né? E não tinha mesmo. Falei, ah, então eu vou me lançar esse desafio e vou fazer o gabarito. E aí, na Sim. época, eu digitei, fiz no Excel. E, para sua sorte, eu guardei um PDF dele. Putz. Né? Mas ó, a sacada para Epicar é você construir o seu ninho de vocabulário. Como que você estuda para a prova da Epicar? Primeiro, você se acostuma com as palavras. E depois que você se acostumar e fizer uns 20, 30 exercícios, aí você se lança a estudar a gramática. Qual o nível da gramática? Você pode pegar o livro azul ou vermelho, não importa, porque ele é sistemático. Lá em 2000 acho que foi 2011, 2012, eu assisti uma palestra do Raymond Murphy, do cara que Caraca, criou velho. esse livro, do Raymond Murphy. Então é um velhão, da instrutor. Ele diz por que ele fez esse livro aqui, esse especificamente. Ele dava aula de inglês em Londres, acho que era em Manchester, na verdade, e ele tinha muito aluno estrangeiro. E cada aluno estrangeiro dele tinha uma dificuldade num aspecto gramatical. Então, o brasileiro tem dificuldade entre present perfect e simple past. Ele tem dificuldade entre o passado simples e o presente perfeito. Então, ele falou: bem, se a maioria dos brasileiros, dos falantes de língua portuguesa, tem dificuldade com isso, eu vou fazer uma explicação comparando as duas e dar um exercício para isso. Então, o pessoal que aprende inglês e era turco tinha dificuldade, por exemplo, com voz passiva, porque o sistema de voz passiva era diferente. Então ele fez um sistemático bem simples em voz ativa e uns exercícios. E ele datilografou isso. Então o aluno ia fazer o curso com ele e ganhava essas folhinhas xerocadas, né? Uhum. E um dia um empresário estrangeiro falou: cara, o material que você tem de inglês é o melhor, por que você não publica? E aí ele foi atrás das editoras. Aí 4 editoras falaram não para ele. Ele falou: não, seu livro é muito básico. Quem é que vai querer publicar um livro desse? Impressionante, né? Ninguém vai querer esse livro. Aí um dia, esse empresário amigo aí falou: eu tenho um contato na Cambridge University Press. Eu vou te dar o contato, você mostra as folhinhas que você me deu, porque eu aprendi inglês por causa disso. E ele vai e leva para Cambridge, e a Cambridge estava querendo montar uma gramática básica, porque a Cambridge só tinha uma gramática para falantes. Hum, E até hoje é o livro mais vendido da Cambridge. pois é. Eu tenho o meu aqui também, tá aqui na. Só que o meu, né, inclusive até é bom mostrar, porque o meu é ainda é o capa verde, né? Isso aqui é o capa É, verde. Só que é o mesmo, né?
É o mesmo. É o English Grammar Use, não é nem o Basic, né? Qual edição é essa? É a primeira? Essa daqui tá assim a contracapa, talvez eu não. Deixa eu ver se tem aqui no. Não, tá geralmente na frente. Se ela não tiver isso aqui, ó. Aqui a minha é Second Edition. Ah, Se ela então. não tiver isso aqui, é a É a primeira. primeira, então. É a É primeira. a primeira. E aqui, inclusive, esse negócio tem até uma dedicatória aqui que não foi nem pra mim, porque esse livro aqui, quem me deu foi um cara que iam jogar no lixo na escola dele e me deram, né? Então, de fato, é o que eu falo, né? Até hoje eu tava vendo um cara lá que o cara também foi. O livro dele. Aquele, você deve conhecer ele lá, aquele William Douglas lá, aquele cara de concurso. Não sei se você já viu esse cara. Sim. Ele falou que o livro dele também foi rejeitado por não sei quantas, né? Editoras. E aí hoje Eu, é sucesso, né? Então é normal, são os fracassos, né? né, é uma coisa incompreensível, né? Como que o livro que mudou no mundo foi renegado por 4 editoras, Impressionante. né? E aí, é impressionante. E o engraçado é que esse livro do English Grammar está na 4ª edição, Nossa. que é a sua, tem a segunda, que é a minha, tem a terceira, que foi lançada com o CD-ROM, e a 4ª agora, que tem uma plataforma online. Os exercícios são os mesmos até hoje. Esse material do CD-ROM e da plataforma é só atividades complementares, mas a gramática é a mesma. Eu sempre recomendo essa daí, porque, cara, às vezes assim, né? Tem gente que às vezes pergunta se tem alguma outra, eu ainda falo sobre aquela que você também me recomendou, né? Que era a da Longman, né? A gramática A escolar. gramática escolar, que também eu cheguei a estudar um pouco, mas de fato o English Grammar Use é muito bom. Primeiro porque ele usa totalmente a questão dos exemplos, né? Do acerto e erro. Isso é uma coisa que eu sempre gosto de estudar por lá, porque ele mostra sempre o exemplo e você faz depois. E eu acho que o diferencial deles é exatamente esse, porque visou, na verdade, um aprendizado de estrangeiro, né, cara? Porque para todos, né? Não só os ingleses ali ou os nativos de outros países, mas quem tava aprendendo, né, cara? E por isso que eu acho que ela é excelente para quem não é nativo, né? E tem mais uma coisa, Cezinha, que esse livro traz, que o aluno brasileiro não está acostumado, que é o sistema de resposta. Então, se você Sim. olha aqui esse livro, ele diz assim, ó, a self-study reference and practice book for intermediate students. É um livro de autoestudo, você não precisa de professor para isso aqui. Sim. Se tiver professor, melhor, mas se não tiver, você estuda a gramática, compara os erros e os acertos, faz o exercício, erra, compara a resposta e entende por que errou. Então, esse estudo, a vergonha do erro, ela é muito didática. E esse livro oferece isso para gente. Não, isso é muito Como ele é legal. muito... Hã? Não, isso é muito legal, né? Não, é muito, muito bem feito. Então, lá, o pessoal que quer. Eu estava vendo no chat aqui que o pessoal fala, e para melhorar o vocabulário? Galera, do Duolingo, perguntaram aqui no grupo, professor, Duolingo ajuda em inglês? Ajuda. Só que o Duolingo é pensado para as 4 habilidades: o listening, o speaking, o writing e o reading. Para concurso que você vai prestar, você só precisa do reading. Você só precisa ler. Por isso que a gente fala que é inglês instrumental. O John Rocha aí perguntou do gabarito do Doorway. Só para responder ao John Rocha aí, ó, Vai nós vamos sair. compartilhar aí na página do César, no canal do César, o gabarito do Doorway, feito pelo professor dele, que é bom. É. Era bom. E aí, eu estava falando do Duolingo. Então, assim, se você quer realmente falar, ouvir, entender, o Duolingo ele presta para aquilo. Se você quer aprender inglês para detonar na prova, você pode ler tudo errado. Você não precisa ler certo, você só precisa entender o ponto gramatical e compreender o texto. E aí tem uma outra diferença, né? O aluno acha que ter uma pronúncia bonita ajuda ele a compreender. Bem, às vezes não, porque falantes podem ser falantes sem ter bom nível de leitura. Quantas pessoas a gente vê por aí, nos canais da internet, falando bem, mas escrevendo que não aporta. Então, o Duolingo, ele é ótima ferramenta, mas ele vai te ensinar as 4 habilidades. Para o seu concurso, nós recomendamos
pegar um sistema de apostila. Professor, eu não tenho Doorway, o que eu faço? Provas anteriores. Se você quer estudar com alto rendimento, vai das últimas para as primeiras. Se você quer ganhar vocabulário, venha das primeiras para as últimas. Porque quanto mais antigo é um concurso, mais o nível dele é básico. Conforme o concurso vai se tornando concorrido, o nível do vocabulário vai aumentando. Eu me lembro que quando eu dava aula para o César, as provas da EFON, as primeiras, eram muito básicas. Elas lembravam a prova de inglês da EPICAR, logo que começou. Só que quando ela estava no ano que o César estava prestando a prova, ela estava num nível desesperador, porque nós tínhamos que saber, nós estudávamos os comentários das páginas de gramática. A gente ia lá no detalhe do detalhe que ninguém via, ninguém sabia. Então a gente estudava o detalhe, uma palavrinha. Me lembro de uma palavra até hoje, uma barnacle, que é craca de navio. Nossa. Né? Para que você vai saber o nome da craca que está no casco do navio? E era uma palavra que estava lá no texto, barnacle. Então, assim, se você precisa ganhar vocabulário, você pode não ter nem a prova do Doorway, mas vai fazendo provas mais antigas, porque espera-se que o nível dos concursos venha aumentando. Né? Eu preparava alunos para concursos de outras áreas, área jurídica, ABIN, essas coisas. As provas anteriores, as provas mais antigas, elas eram muito bobas, eram decorebas. Você decorava, ia lá e fazia. Hoje em dia, não. Hoje você precisa pensar a banca, precisa trabalhar com raciocínio lógico em cima da questão. Então, é raciocínio lógico mais tempo. Antigamente, era só decorar um punhadinho de regra e ia lá e fazia. Agora, se você está se preparando para IPCAR, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer, e é sério, é olhar o edital em cada item que você tem lá, olhar com carinho para cada item e se dedicar. Então, por exemplo, compreensão e interpretação de textos. Você domina o quê? Você já domina metade dos textos que tem na Doorway, no livrinho Doorway? Você conhece as estruturas gramaticais daquele concurso? Substantivos, você sabe os pronomes? Porque é o seguinte, a prova da IPCAR, ela vai cobrar, por exemplo, numeral. Os números em inglês são muito fáceis. Ele não vai cobrar os fáceis, ele vai cobrar os números que ninguém conhece, as regrinhas que todos desconhecem. Como que funciona o sistema, por exemplo, de séculos. O sistema de séculos em inglês é diferente do português, né? Por exemplo, artigos, regras de uso de artigo, é o the e o a, e o or, and. Mas tem tanta regrinha, tanto detalhezinho para usar, que ele não vai cobrar o fácil. Ele vai cobrar aquilo que ninguém sabe, que vai cobrar o que é mais complexo. Existem, em inglês, diferente do português, eles têm 5 vogais e uma quase vogal. Então, eles têm o A, E, I, O, U e o Y. Às vezes, o Y é vogal. Às vezes, o Y é considerado consoante. Então, ele vai fazer uma cobrança, por exemplo, sobre artigo em cima do Y. Então, essas regrinhas do artigo diante do Y é que você precisa estudar. Então, a prova de IPCAR, você estuda sempre o detalhe. Não adianta saber a regra. Então, esse é um detalhe. E acho que a coisa que mais pega os alunos são as orações condicionais. Os if clauses lá, né? Os if clauses de tipo 1 e de tipo 2. Na verdade, é o de tipo 0 e de tipo 1, né? Que é o if mais presente, que é o de tipo 0, e o de tipo 1, que é if mais presente mais futuro. Fazer muito exercício disso e estudar, inclusive, as frases de if clauses sem o if. Porque existem aqueles casos em que eu inverto o tempo verbal, né? E eu tenho if clauses de outro tempo. Mas quando a gente estuda para IPCAR, a gente estuda nessa toada. Quando que você vai saber que você está bem para a prova da IPCAR, né? No caso específico da IPCAR? Quando você terminar o livro do Doorway, você vai perceber que você vai começar a pregar qualquer prova de inglês de qualquer concurso e ela não vai te oferecer resistência. Porque eu me lembro que no final do curso, do primeiro ano do curso de inglês que você teve na AFA,
no final do ano a aula já não era mais interessante para você, porque você já lia Newsweek. Então você foi de um nível muito básico para um muito avançado. E aí quando você lê textos da Newsweek, mesmo que você compreenda lá 70% do texto, a sua leitura é muito proficiente, a sua leitura é muito profunda. Então, as aulinhas de inglês, elas passam a ser chatas mesmo, né? Então, essa grande questão. E Albi, Dúvidas aí? eu acho que o pessoal tá mandando agora, parece que a live enganchou não, desculpa, deslanchou, né? Acho que agora vai começar a vir mais perguntas. Mas você comentou um negócio que é interessante, cara, que eu tinha esquecido de falar pro pessoal nas vezes que eu falei de inglês, que era das revistinhas lá, né? Porque hoje em dia, na verdade, não tá mais tão fácil de encontrar, por exemplo, a Speak Up, né? A Speak Up acho que não tem mais nas bancas, né? Mas tem o site, né? Tem o site, mas, por exemplo, hoje você não precisa de uma speak-up. Lá nos anos 90, 2000, você tinha a speak-up, aí você pegava a speak-up e você ia lendo por níveis. Mas hoje você pode entrar, por exemplo, na BBC, no site da BBC, escolher o assunto que mais te agrada e acompanhar aquela sequência. Por exemplo, eu gosto de assuntos sobre arte e cultura. Então, como que eu faço? Todo dia, de manhã, eu leio ali uma noticiazinha de cultura ou de arte. E aí o meu vocabulário de cultura e de arte vai melhorando. Você gosta de política, então você seleciona lá. Você não precisa ler todos os textos. Então, em inglês não se aprende lendo tudo, se aprende lendo sempre. Sim. Então, é a constância. Né? A sacada do aluno que estuda em alto rendimento é a constância. Tá? Então, quando você tem ali uma constância, você vai ganhando vocabulário. Como é que um aluno que não lia Gibizinho da Mônica em inglês passa a ler Newsweek em um prazo de um ano e meio? É um crescimento Absurdo, fantástico. né? A gente pode lembrar aqui o caso do nosso amigo do Kaique. Kaique. Kaique foi um cara que caiu na turma da AFA que não sabia quase nada da prova. Então, quando ele viu o tamanho do buraco que ele entrou, ele precisou fazer o básico. E ele, humildemente, foi aprendendo o básico. Então, ele precisava de inglês. Ele foi o primeiro aluno que me apareceu com esse livro aqui comprado. É verdade. Todo mundo tinha cópia xerocada, todo mundo tinha emprestado de alguém. Ele foi lá e pegou o dinheiro dele, o primeiro salário dele, foi lá e comprou. E isso eu aprendi com um professor italiano chamado Luca Lampariello. Quando você faz um grande esforço e compra o seu material, você passa a ter uma relação de carinho, de afeto com ele. Então você dá mais atenção para aquilo. Quando você pega tudo na internet, vamos por lá, eu monto aqui as melhores indicações de Picar, SPSEX e blá, blá, e dou para o aluno gratuitamente, como isso foi dado gratuitamente, ele não tem a fé. Então ele tem que ter mais vontade, mais coragem, né? Coragem no termo agir com o coração, né? Não é ser destemido. Coragem é agir com o coração. E aí, o que acontece? O Kaique era um cara que comprava seus livros. E para ele isso era muito difícil. Ele pagava seus cursos. Então ele não sabia matemática, ele se meteu onde? Kumon. No Kumon. E aí ele fez o Kumon até ser tão bom em matemática quanto todos da turma. Então, quando o aluno ele tem dificuldade, ele tem que procurar. Eu me lembro que uma vez ele falou assim, professor, eu tenho muita dificuldade com inglês. Por onde eu começo? Eu falei, começa pelo telecurso. Aí todo mundo riu. Todo mundo riu. Aí ele assistiu as aulinhas do telecurso. E aí ele foi entendendo um pouco de onde que ele estava com o inglês. E no final da preparação dele para a AFA, ele estava tão bem preparado quanto os demais. Quanto o Pavanelli, quanto a Drizana. Estava ali, porque estava todo mundo nivelado por cima. Então, se você tem dificuldade, quer começar a estudar, invista no seu material. Paga um bom cursinho, compra um bom livro, pague um bom professor, invista. Porque para o universo, né? Parece papo de espíritos, né? Para o universo, só tem um jeito de você ganhar coisas novas, é dando alguma coisa. Se você acumula muito psicologicamente as coisas, você quer tudo para você, eu quero tudo, 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 você não dá conta de administrar.
Então, você quer aprender inglês? Pega a apostilinha do Doorway, faz os 20 primeiros exercícios. Na hora que você estiver dominando os 20, ensina um colega teu. Na hora que você começa a trocar isso, porque isso o GTP tinha de bom, os alunos um ensinava o outro. Sim. Existia uma competição que eu não gostava, mas existia uma colaboração que eu admirava, que é ajudar um ao outro a estudar. Isso é importante, porque quando um cara aprendia lá um conteúdo, sei lá, aprendeu sendo cosseno e tangente, ele ia correndo ensinar um colega que não tinha, que tinha perdido o bizu. Então, ensinar o outro, ensinar o cara que está perto, né? Compartilhar. E não é só distribuir material, porque hoje na internet, se você pega todos esses livros de graça, mas se você não sentar a bunda lá e falar, eu vou fazer a unidade 1, vou fazer a unidade 2, vou fazer a unidade 58, você nunca vai terminar esse livro. E nunca você vai ter segurança para ir prestar o seu concurso. Qual é a diferença dos alunos que estudavam em alto rendimento? É segurança. E aí é onde entra aquela pegada do método RAF. Eu, no começo da apresentação, tinha falado, eu sou terapeuta de organização mental. Quando você domina o caminho que você está seguindo, quando você faz o básico muitas vezes, você passa a dominar e passa a ensinar, você faz qualquer coisa com segurança. E tudo que você faz com segurança é certeza de aprovação. Então, eu me lembro quando você estava estudando para o Barro Branco, você falava, exatas eu não vou estudar, porque eu vivo de exatas, eu vivo dando aula. Eu vou estudar sociologia e filosofia, que é o que eu não domino. E aí eu falava, em qual nível, César? Você falou, até ter segurança. Na hora que eu tiver segurança, eu começo a fazer provas. Então, qual é a sacada da prova? A sacada da prova é você se preparar até ter segurança. Então, esse ano, né, que é um ano atípico, que os alunos têm medos, insegurança de saúde pública, insegurança de concurso público, insegurança de adiamento de concurso, tem que olhar isso como com bons olhos. Porque enquanto a pessoa tem medo, ela está insegura. Enquanto ela está insegura, ela não está estudando. Agora, se você tem bons materiais e boas orientações, sabe qual o caminho, sabe quem fazer a unidade 1, fazer a unidade 2. E essa é uma outra sacada desse livro aqui, né? Desse ou do vermelhinho, que é o básico. Galera que vai fazer Ipicard, eu recomendo esse. Galera que vai fazer AFA, eu recomendo esse. EFON, esse. Tessex, esse. Beleza? Eu preparava aula para os alunos da AFEFON com esse aqui, que é o Advanced. Mas ele não é do Raymond Murphy, é de um outro cara. Ele é do Martin Hewins, que é um outro louco lá de Cambridge. Mas você sabe o livro, você tem ele online, você tem o Doorway aí. O que te impede de pegar a lapiseira e começar a fazer agora? Qual é a desculpa que você está dando? A gente ganha mais, César, arrumando desculpa para não fazer, do que pegando o material, a lapiseira e começar a fazer. Ah, mas eu não sei como fazer. Você olha, você lê, você não sabe, você anota e vai atrás. Existe um método do instrumental que é muito simples. Você lê para dominar o assunto. Ah, eu domino o assunto. Depois você vem, palavra por palavra que você não conhece, aprendendo. E a terceira e a última leitura, depois que você fez uma listinha de palavras, você lê do começo ao fim, consultando rapidamente as palavras. Como que o aluno vai estudar inglês e aí estuda de forma errada? Ele pega o texto, aí ele esbarra na primeira palavra, aí ele para a leitura e vai procurar o significado. Aí ele entra na internet, vê o Instagram, dá uma curtida no vídeo do César, aí procura a palavra, dele volta, dele traduz, aí ele continua dali. Então, no sistema instrumental que eu ensinei para vocês a gente faz uma leitura como se fosse fluente, tentando entender o assunto. Uma vez que determinou o assunto, lê como se fosse um tapado, identificando as palavras que não sabe, fazendo um glossáriozinho. Inclusive, eu falava que podia fazer num papel para jogar fora, que não precisava guardar para mostrar para seus netos. E depois faz uma terceira e última leitura, de começo ao fim, de uma vez só, consultando rapidamente essa palavra. Você viu a palavra que você aprendeu naquela lição 3 vezes. Quando o aluno ele faz leitura,
procura, volta, ele só vê a palavra uma vez. Então, como a repetição é a mestra do aprendizado, fazer do jeito certo e não do jeito errado ajuda muito. Quando eu dava aula lá para vocês, essas eram as aulas básicas. Sim. Como compreender, como ler, como não ler. Então, o aluno ganha essa informação e começa a estudar sistematicamente. Né? E daí, quando você está bom na coisa, quando você está seguro, você pode fazer do seu jeito. Mas para estar seguro de como fazer, tem que fazer sempre do jeito certo. Esse método que eu estou falando aí, ele é chamado de scanning, skimming e deep. Né? São métodos de leitura. Né? Nós não estamos inventando a roda. Não. Mas esse é o caminho. O César, o professor César, enquanto aluno, ele cumpria as orientações dos seus professores com maestria. Então, quando o Clodoaldo dava uma orientação, ele fazia até dominar a técnica. Quando o Tsunudiro dava uma orientação, ele fazia até ter uma técnica. Quando o Teodoro, o professor Teodoro, dava uma orientação, cumpria. E aí, o que acontece? Você enfrenta qualquer prova com muita segurança. Então, não tem prova de concurso difícil. Você que vai fazer EPICAR, SPSEX, que está num ano atípico, domine seu edital. Saiba todos os itens, do nível básico para o nível da sua prova. Não tem como dominar direto no nível da prova. Um bom exercício é fazer exercícios comentados. Né? Pegar um exercício e fazer errando. Porque o erro, ele é um grande didata, né? Quando você erra, você se envergonha. A maioria das pessoas, quando se erram, elas são tão arrogantes que elas não querem corrigir. Então, elas falam, eu errei, não é para mim. Qual que é a diferença entre o aluno e o cara que vai para pirar? O cara que vai ser aprovado. Vencer os seus lobos, né? Vencer o seu lobo da arrogância e falar, não, eu vou voltar e vou entender. Se alguém entendeu, eu também vou entender. Não existe coisa difícil, né? Então, se alguém estudou, é só fazer também. E a grande sacada para estudar inglês está no método que meu Deus, me fugiu o nome. Fernando, professor do método Yara. Não lembro também o nome dele. Não lembra? Ele diz, nós precisamos estudar, aplicar, revisar e adaptar. A gente tem que estudar pelo menos 4 vezes cada conteúdo. Os alunos querem estudar uma única vez, acertar de primeira, já ser aprovado. E aí não dá. Então, por que você tem aí o César como um grande exemplo de aprovação em vários concursos? Porque ele fazia repetidas vezes as mesmas coisas, os mesmos métodos, até ter muita segurança. A grande diferença que faz para estudar para concurso público é você ganhar essa segurança. Não, cara, e o legal, o pessoal tá falando alguma coisa aí? Não, já tá. O que acontece, né? O negócio do Kaique, cara, que o Alberto citou tanto aí, é muito interessante que o Kaique é amigo nosso aí, né? Hoje em dia ele tá lá em Marília, né? Não sei se você teve informações dele aí, Alberto. Também, né? Não? Ele, na verdade, o que aconteceu com ele, né? Ele começou lá a estudar para a AFA desse mesmo jeito, né, cara? E era muito legal, porque tudo que se falava para ele, de fato ele ia atrás, né? E ele chegou muito perdido, cara. E eu naquela, ele chegou um pouquinho depois de mim, um pouquinho depois de começar o curso, né? Lá no GTP e tal. E eu tava já ali, era meu primeiro ano de curso pra AFA e eu tava junto com o Zé ali, porque eu percebi porque eu sentava na frente, ele sentou na frente, e aí eu percebi que ele era muito inteligente. E eu falei, meu, eu preciso de alguém assim pra me ajudar, porque era meu primeiro ano de curso pra AFA, né? E eu sentei ali do lado dele e o Kaique a mesma coisa. O Kaique chegou mais tímido, né? Depois ele começou a se aproximar da gente lá pra aprender, né? E aí foi muito engraçado, cara, porque realmente tudo que se falava pra ele, ele ia atrás. E no primeiro ano de curso a gente sabia que provavelmente ele não ia passar, mas a gente deu toda a força pra ele, né? Juntou a gente ali, eu, ele, o Zé e o Vitão, né? E aí a gente começou a ter uma turma fechada de estudo, né? Então todo sábado a gente estudava muito lá no Centro Cultural. No final a gente vinha muito aqui pra casa, inclusive nesse quarto aqui, a gente
Cara, trazia a mesa lá de baixo, colocava aqui, fazia simulado, fazia tudo, né? E aí a gente foi ali que a gente começou a entender, né? E o Kaique só não passou na AFA por detalhes ali, porque realmente ele precisava de mais um ano ali, do caso dele. Mas logo depois ele foi aprovado no Barro Branco, né? Só que ele passou bem no Barro Branco. Então, assim, um cara que nem ele, que saiu do nada mesmo, do menos 50, assim, e ele ter chegado onde ele chegou é uma coisa admirável. E aí ele reprovou no psicológico, né? E aí, só para o pessoal entender, e aí ele pegou e passou na faculdade de engenharia da USP, né? Ele foi aprovado na Poli, que é uma faculdade muito difícil, né? E ele largou tudo para fazer um cursinho forte para a Politécnica lá, morando num buraco. O Kaique morava num lugar muito ruim, porque era onde dava para ele morar, e ele estudava pra cacete, cara. Ele estudava muito, então é assim, é de admirar. Acabou que ele até largou a faculdade, porque ele passou um curso muito bom em Marília, da prefeitura, e ele passou num concurso excelente lá, de um salário alto pra caramba. E ele tá super bem lá em Marília e tudo mais, né? E é muito legal, cara, porque assim, ele seguiu o que os mestres estão falando, né? E no caso do inglês, o que o Alberto falou tudo até agora é o que eu sempre repito pra vocês. Obviamente que ele falou muito mais coisa e com muito mais detalhe e muito melhor, né? Mas é tudo que eu sempre digo pra vocês, os livros, as formas de ler, inclusive uma coisa que eu falei não faz muito tempo, que era o negócio do de você não parar, né, cara? De você não ficar procurando as palavras toda hora, né? Porque isso daí, na hora da prova, você não vai ter onde procurar, né? Então você precisa adquirir isso e mesmo que você não consiga saber todas as palavras até lá, o que é natural, você já tem na cabeça adaptado você entender o texto no seu geral, né? E foi isso que me fez errar quando eu passei mesmo, de fato, errei uma questão de inglês, né? Tipo, e assim eu falei, nossa, como que eu consegui fazer isso, né? Porque inglês geralmente era matéria que eu acertava menos ali, 10, 11, né, junto com física, né? E cara, é uma coisa que evolui muito rápido. Na SpaceX, por exemplo, né, que a gente tava falando lá, porque a SpaceX tem que pegar o livro vermelho, né? E de fato, o livro vermelho é mais aconselhado, mas eu, por exemplo, como peguei o verde, né, na verdade o azul, cara, eu gabaritei a prova da SpaceX. E pra mim gabaritar uma prova de inglês era coisa que o Zé fazia, não eu, né? Porque o Zé falava inglês pelos cotovelos, né? Então é uma coisa assim que é muito impressionante. E muita gente se assusta, né? Até pouco tempo entrou inglês na ESA, um monte de gente quis desistir, um monte de gente ficou triste. Mas, cara, não, inglês é uma coisa muito simples nesse sentido de você aprender, né? Um outro bizu que eu aprendi esses tempos, hein, Alberto? Eu lembro que até aprendi, até ia comentar com você, que era um cara me falou uma coisa que me ajudou muito até hoje em dia que eu tenho também estudado inglês, do cara pegar e quando for procurar a palavra, de procurar também no Google Imagens, né? De ver a imagem do negócio. E isso me ajudou também muito, até falei isso pro pessoal, porque você acaba ficar com a imagem na cabeça, né? Não sei se você recomenda isso, mas eu achei muito legal, cara. E pessoal, assim, não tem muito erro, né? Eu fiz exatamente o que o Alberto tá falando. É, cara, a galera lá fez do curso que ele falou da Bruna Semeniuk, também ela estava se preparando para iPhone, né? E foi um desafio para todos nós, né? Para o Alberto também foi aquele negócio da iPhone, porque quando a Bruna começou a impor aquela aula de EFON, a gente olhou, poderíamos olhar e falar, pô, fica no seu lugar aí que a maioria é AFA. Não, mas a gente olhou e falou, cara, vamos atrás. Né? Vamos atrás, porque se a gente aprender EFON, a gente passa gabaritando na AFA, né? E, cara, foi muito legal aquela época lá. Foi uma sacada no efeito Bruna, porque era o seguinte: a prova de EFON era muito mais elevada no seu nível do que da AFA. Então, se você se preparasse para EFON, e a gente fez o que? Acho que 5 ou 6 semanas de EFON. Foi. A gente veio no nível básico do inglesão lá do English Grammar News, e quando a gente encerrou, a gente fez 6 semanas de EFON, né? Então, quando o aluno compra o desafio de fazer, eu vou estudar para o mais difícil, então o mais fácil fica balela, fica Sim. muito tranquilo. O, e aí, essa sacada da Bruna foi fundamental. Uma das coisas que eu gosto bastante dessa história é o aluno perceber o quanto que ele cresceu se preparando. Né? Às vezes o aluno ele fica inseguro. Primeiro, 3 coisas que a gente tem de errado na hora de estudar. Uma, a gente gosta de se rebaixar demais. A gente gosta de se sentir a mosca do cocô, do cavalo, do bandido, do filme preto e branco. É bem isso. E existe também aquele aluno que se acha o foda, o pica da galáxia sem ser.
Então, o que os dois extremos mostram? Que você não se conhece. Então, você não é tão ruim e nem tão bom quanto você acha. Você tem que conhecer você de verdade. Qual é o meu nível? E quem é que vai dizer qual é o seu nível? A prova que você prestou. Por isso que é importante você prestar as provas anteriores para ver qual é o nível. Eu me lembro que quando você prestou a prova você fez a prova da AFA como simulado, quando você sai da EPICAR para começar a estudar para a AFA, o seu nível de inglês e de física era muito baixo. Sim. E no fim, foram as matérias que você arrebentou. Então, como é que sai do ponto zero para o ponto aprovado? Né? Onde está esse segredo? É se conhecer. Então, quando você para de se sentir vítima, de se sentir o menor, e quando você passa, fala, não, aqui estou eu e eu quero chegar lá. Por exemplo, eu sou um aluno que acerta 3 exercícios de inglês, de 20. Eu quero ser o aluno que acerta 12. Você começa a estudar para acertar 12. O que aconteceu no seu caso é que no efeito Bruna Simiuk, todo mundo estava estudando para acertar 20, É. Era assim porque mesmo. o nível era muito avançado. Mas isso foi fundamental. Foi. Galera que está se preparando, não dá para estudar inglês uma vez por semana, por exemplo. Você não precisa estudar muito tempo, mas tem que estudar várias vezes, Sim. né? Que a constância é que faz você aprender. O aluno, quer ver um erro grande que vocês cometiam? Lá, vocês ficavam 8, 9 horas estudando inglês num dia só. E passavam uma semana sem estudar inglês. Se estudasse 1 hora durante todos os dias, vocês teriam estudado 7 horas, mas a mente de vocês ia estar aprendendo inglês todo dia. Aí eu via lá alunos que iam estudar 7 horas de inglês só no sábado ou só na segunda. E aí isso faz com que você vê um volume grande de informação e o que acontece? O neurônio fica super carregado de informação, ele demora muito para consolidar aquilo. Agora, se você estuda todo dia um pouquinho, que é o caso do Orwell. Todo dia eu vou ler um texto, todo dia eu vou ler um texto, todo dia eu vou ler um texto, daqui a pouco você está lendo qualquer prova. Então, é a constância que faz a aprovação, e essa constância garante para a gente uma aprovação mais segura. Então, essa questão da segurança é muito importante. Né? Sim. Então, não sei aí se vocês têm alguma dúvida aí no chat. Ah, deixa eu ver se tem alguém perguntando. O negócio do. Eu lembro que o ano que eu fui melhor em inglês, né? Que foi o último ano. Eu lembro que eu estudava inglês todos os dias. Na verdade, eu sempre, todo dia, antes de começar a estudar, eu fazia uma prova de inglês. Até o ponto que eu vi que eu já estava fazendo prova do ITA de inglês. E aí eu comecei a fazer. Só não pegava a iPhone, né? Depois, porque eu achava que era uma outra seara, assim. Mas eu pegava essas provas, né, cara? Porque. E aí foi naturalmente, né, cara? Teve uma hora que eu me vi fazendo, né? E era todos os dias. E isso foi evolução total, cara. Não, então. Deixa eu ver se tem Quando eu alguém. dava aula para você lá na AFA, a gente tinha provas quase todos os dias de inglês. Toda vez que você entrava lá tinha uma prova. Tinha uma provinha, a gente Tinha uma fazia. provinha. Tinha a provinha lá do teste. 10 exercícios. Exato, cara. Não, isso daí é essencial, cara, no inglês, né? Não só no inglês, obviamente que em tudo, né, é assim, mas, porra, no inglês então nem me fala, cara, porque tinha que ter uma constância absurda, né? Deixa eu ver se tem alguém perguntando aqui Galera que tá do gabarito. naval. Ah, do naval. Naval, galera. Livrinho azul. Mas eu recomendo não só o livrinho azul. Para naval, eu recomendo que você leia textos da área de marinha. Procure ler, procure sites de marinha mercante, de marinha, do mundo todo. Sim. Porque o vocabulário que às vezes cai na prova é desta área e onde derruba o aluno, na compreensão de termos específicos. Então, só dominar o inglês, por exemplo, para uma escola naval, eu acho que é pouco. Agora, no colégio naval, o colégio naval que é médio, né? O colégio naval, ele tá. Agora que entrou inglês, não faz muito tempo que entrou inglês no colégio naval, na verdade. Não é básico. É basiquinho. É igual a Epicar. É muito parecido com a Epicar. Agora, a escola naval, ela é praticamente igual a EFON, né?
Essa coisa que você disse sobre os termos técnicos de marinha, isso daí aparece muito também. Então, o que a gente pode combinar é ver se eu acho o meu glossário de termos de aviação, que eu fiz aquele Então, dicionáriozinho. eu lembro que você fez um negócio de aviação e um negócio de marinha. Se você tiver isso daí ainda, acho que o É, pessoal vai gostar. Se um dia você achar isso daí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. é. Ah, o cara tá pedindo pra você mostrar os livros novamente. O Então vamos da. lá, ó. Vou pegar aqui. Concursos de provas básicas, EPICAR, STSEX, né? E Colégio Naval. Essential Grammar in News. O autor, Raymond Murphy. Qualquer edição, primeira, segunda, terceira ou quarta, quais são as diferenças? A primeira é lá dos anos 80, 85. A segunda, eles colocaram esses desenhos um pouco em mais exercícios, não tinha tanto. A terceira tem um CD-ROM cheio de exercício e a quarta uma plataforma na internet. Os exercícios são os mesmos. Só para você ter uma ideia, da primeira edição para a quarta, eles não têm mais que 5, eu acho que eles não têm mais de 15 exercícios diferentes. Os exercícios são os mesmos. Então, o pessoal que vai fazer AFA, EFON, Escola Naval, eu recomendo o English Grammar News. Professor, não é a mesma coisa? Aqui tem a gramática básica, aqui tem a gramática num nível intermediário, mais assuntos específicos nos apêndices, que são os apêndices no finalzinho que vale a pena estudar. Só que os detalhes dessa gramática são os que caem na sua prova. E quando os editais tinham a bibliografia, esses livros estavam na bibliografia. Tá? Pessoal que vai prestar EFON, eu recomendo Advanced Grammar in News, que antigamente tinha uma capa marrom e agora tem uma capa verde. Ele não é do Raymond Murphy, ele é desse Metal Hughes aqui, mas isso aqui é o que serve para preparar, por exemplo, para a prova do FCI da Cambridge. Então, ele tem um nível muito avançado, com riquezas de detalhes. Ele tem um CD de áudio britânico que vale muito a pena. 30 minutos de inglês, de gramatiquinha por dia, fazendo os exercícios e revisando os exercícios a cada 4 semanas, certeza de aprovação. O segredo está na revisão. Então você faz, erra, deixa ali, entende por que errou, passa ali 15, 20 dias, refaz, para ver se você dominou o conteúdo. A revisão, no caso do livro azul, é fundamental. Né? Eu recomendo que você tenha um caderno para você não anotar no livro. O primeiro livro meu eu escrevi no livro. Aí fudeu. E aí, Aí já viu. para ajudar a escrever a caneta. Né? É, Então, puta. tem um cadernão e passa no caderno. Mesmo que seja para jogar fora depois. Não, show de bola. Para quem, Pode ler a pergunta aí, Alberto. vamos lá, para quem já tem o João Vitor, eu acho, para quem já tem uma boa bagagem de estudo, compensa investir na interpretação ou revisar a gramática? No caso da EPICAR. Olha, no caso da EPICAR, eu não reveria a gramática, não. Eu dedicaria à leitura de textos. Porque hoje a prova da EPICAR tem mais questões de compreensão e interpretação do que gramática. Sim. Então, você deve estudar gramática quando você não a conhece. Mas se você já conhece a gramática, eu recomendo que você vá com segurança de vocabulário. Show de bola. O cara tá Beleza? perguntando da ESA e da EAR, Alberto. Você está falando Prova da ESA DEAR. Da EAR é a prova da Vanessinha, né? Vanessinha, Vanessinha tá formada, tá em Guarulhos agora. Tá formada. É, tá em Guarulhos. Tá em Guarulhos, É. tá em Guarulhos. Então é o seguinte, prova da ESA. Eu preciso dar uma olhada, mas eu acho que a ESA tem esse nível, né? Agora, da EAR, a prova da EAR é o azul, né? Porque a prova da EAR, ela sempre foi um pouco mais puxadinha
A prova da IAR lembra um pouco a prova do Barro Branco, né? Tem aquele Sim, nível de compreensão de texto, não pergunta quase nada de gramática. sim. Só com exceção um pouco, né, que tem aquele A gente curso pode. do BCT lá, né? Do, daquele que é controlador de tráfego aéreo, que é um pouco mais difícil, né? Mas tirando isso, é aquele nívelzinho básico mesmo. Então, daí é um vocabulário para aquilo, né? Aí também É tem nível aquele. básico. Exatamente. O cara tá perguntando aqui, ó, para começar do quase zero, dá para estudar por esse de capa vermelha? Se para começar do zero, se dá para estudar pelo básico. O, o capa vermelha, nível zero. Show de bola. Não tem o que fazer. Sabe uma coisa que é legal desse livro aqui, ó? Você não precisa fazer unidade por unidade. Ele é um livro de referência que, por exemplo, eu já sei o verbo to be, o verbo do, o verbo have. Beleza? Então você precisa estudar preposição. Você vai lá na preposição, estuda a preposição, porque os capítulos não são integrados. Então, se você já tem um domínio, você só estuda o capítulo que você quer. Por exemplo, aqui, vamos pegar aqui os determinantes. All, must, some, any e no one, ou none. Vamos supor que você estudou, fez e errou bastante. Se você errou bastante, ele pede, se você fez a unidade 80 e foi mal, revisa a unidade 71, 75 e 79. Legal, né? Agora, se você faz e passa, aí você vira a página, vou fazer 81. Então, daí você faz 81, que é both, Aira e Naira. Você errou? Ele pede para você rever a unidade 41. Então, ele é totalmente integrado, ele não é sequencial. Show. Então, você não precisa fazer a sequência, você estuda só o capítulo que você não sabe. É muito bom, né, cara? Esse livro realmente é muito bom. Eu acho que, inclusive, foi bom você ter mostrado, que eu nunca mostrei essa gramática aqui. Eu simplesmente falava, né? E às vezes o pessoal ficava meio assim. Mas é muito bom você mostrar essas referências que ele dá, porque justamente o pessoal tem essa dificuldade, né? Porque às vezes o pessoal está estudando e começa a travar em algumas coisas e não sabe exatamente aonde voltar, né? Isso é um problema. Agora, para essa gramática nem isso precisa, né? Ele já tá te dando já. Você fez o exercício, acertou 50%. Se você quer ser excelente, você vê o que você não sabe da base. Eu estou na unidade 79, não estou fazendo bem? Ele está pedindo para voltar para 41, 71 e 76. Qual que é a sua obrigação? Voltar Voltar na lá. 41, 75, 76. Então, Exatamente. é fazer o que ele pediu. Mas daí eu acertei 70%. Beleza, vai para o próximo. Fechou. Então, ele é autorreferente. Isso é muito legal. Para o estudo solitário, Sim, pô. Tem mais perguntas aí. O cara perguntou quantos meses para terminar o livro vermelho para SpaceX. Quanto tempo mais ou menos leva, Alberto, se você fizesse? 2 meses, 3? Eu acho que sim. Porque não é grande, né? E ele é da hora de Não. fazer, ele é gostoso de fazer. É de boa. Ele é gostosinho de fazer. É. Vamos pensar uma unidade por dia? Vamos ver aqui. Uma Quantas unidade unidades por são? dia no vermelho. Tem 114 unidades. Pra 3 meses. Se o cara Três fizer uma por meses, dia, você estudando, uma unidade por dia, você fecha o livro. sim, Que era o que vocês faziam na época. sim, sim, Em média, vocês levavam 3 meses para fechar o azul. sim. E outra, né? Às vezes, por exemplo, mesmo que. Porque assim, eu particularmente não fazia uma só por dia, porque era gostoso de fazer. Então, e era rápido, era legal tal. Então dava pra fazer duas às vezes, né? Além, às vezes travava porque tinha que voltar, justamente porque errava muito e mandava voltar, tudo mais, aquela coisa toda. E mas assim, uma média é essa, né? 4 meses e não é uma média grande de término. Entendendo que desse lado tem a explicação e desse tem os exercícios. E os exercícios são para pensar o que você estudou aqui. Então é a hora de provar que você entendeu. Até isso é pensado, né? Então ele é pensado mais ou menos na mesma altura. Essa explicação aqui tem a ver com os 2 primeiros exercícios. Essa explicação aqui tem a ver com os 2 seguintes. Essa explicação aqui embaixo tem a ver com os exercícios finais. Ele tem uma sequência. Lê toda a unidade, vai e faz todo o exercício. Errou? Vê no que você errou, volte naquilo que você precisa saber.
Então ele é auto-instrutivo. Por isso que ele é fundamental. Ele Sim, é fenomenal. sim. A facilidade dele não tem no mundo. Não tem. Por isso que é a mais vendida, né, cara? É impressionante. Eu não vejo ninguém indicar outra, cara. É impressionante. Todo mundo indica essa gramática, cara. É muito foda. O pessoal tá perguntando de PDF. PDF é foda. E outra, né, Alberto? Fala aí que você tinha falado. Não fica valorizando tanta coisa de graça, né? Eu não costumo muito divulgar PDF. Justamente por isso. É gostoso comprar o livro, cara. Dá um jeito, né? Não sei. Só assim, último caso, né? Mas tem. Eu acho que tem PDF do English aí. Ó, na estante virtual, esse livro aqui tem R$ 9, R$ 10, R$ 12, R$ 20. Olha Esse aí. está um pouco mais caro, esse inflacionário. Esse eu já encontrei no sebo do Messias por R$ 30. Ah, é aí, ó. Então, você paga R$ 30 por um livro desse, que já é seu. Novo, ele deve estar entre 100 e 150, ele é um pouco carinho. A síndrome do Kaique. O Kaique já dizia: como eu não tive bons professores na escola, eu vou ter os bons livros comigo. Ele ia lá e comprava os livros. E É, aí, quando ele não queria estudar, ele falava assim: mas eu paguei caro por esse livro. Então eu vou estudar esse livro porque ele me custou caro. E quando você tem esse diálogo com o seu eu interior, aquilo que você aprende, você sabe o que você abriu mão para ter. Quando você pega tudo que está na internet de graça, e eu não sou crítico disso, não, você pode não, pegar, com certeza. mas não adianta nada pegar e não estudar, ou pegar e não dar valor ao que estudou. Né? Sim. Então, eu recomendo que você invista em você, É, eu tenha os também. melhores livros com você. Ah, eu vou pegar o PDF lá. Hoje o Doorway só tem, acho que um PDF, deve ter ainda publicado, mas a maioria segue no PDF. Sim. O Doorway, o Doorway não estudado, não adianta nada. É, Não adianta ter o Raymond Murphy sem ser lido. com certeza. Tem um ditado chinês que diz que o livro que não é estudado tem a mesma função do papel higiênico. De fato. Só que a folha é mais dura. É, aí você vai dar uma. Não, e outra, né? O próprio Dorray, né? Eu imprimi na época, né? E eu falei isso pro pessoal. Falei, se vocês estão com o Dorray, imprime. É muito melhor. Eu lembro que você falou muito isso aí uma época, né? Que o cérebro ele assimila diferente o que reflete luz do que emite, né? E, cara, eu Tem um livro de um particularmente. cara. Tem Pode um livro falar. de um cara chamado Pierluigi Piazzi, Pierluigi, professor Pier. Ele escreveu um livro chamado Aprendendo a Inteligência. E ele diz que aquilo que reflete luz fixa 27% mais do que aquilo que emite luz. Então, quando você tem uma tela de computador ou de celular, você tem uma emissão de luz. Então, a sua capacidade de fixação ela já é reduzida em até 25%. Agora, aquilo que reflete a luz, né? Não que emite, aquilo que reflete a luz, a sua fixação já é mais intensa, porque o seu cérebro entende que aquilo é um produto acabado. Então, eu recomendava muito que os alunos imprimissem a apostila do Dorley. Aí a galera encontrava lá um pessoal que tinha umas máquinas xerocadoras boas e imprimia de balde, e aí todo mundo estudava em cima. Sim. Sempre que você for estudar, é bom você ter um material físico. Sim, eu também recomendo, cara. Eu falo, e assim, é aquela coisa, né? Pô, todo mundo aí tem celular, né? Pelo menos que provavelmente tá aqui, deve ter alguma coisa de valor aí. Pô, tá ruim, vende, né? Vende, pega. Eu acho que é um puto investimento, cara. Eu mesmo sempre gostei de ter livro físico, cara. Então, teve época que eu não pude comprar, eu fui atrás. Esse English Grammar Use que eu tenho, né? Ele foi doação, porque um cara lá do GTP achou um na escola dele, que o pessoal ia jogar fora. Ele pegou, trouxe, óbvio que eu tive sorte. Mas, cara, eu fui perguntando, né? Os meus fundamentos mesmo, a maioria eu ganhei. A maioria eu ganhei, porque eu perguntava pra gente que tinha passado, se tinha alguém lá dentro que tinha algum perdido. Né? Por exemplo, algum cara que já tinha. Eu lembro que eu ganhei dois de um cara que tava na MAN. Né? Eu consegui falar com o pessoal, um cara que tava lá na MAN tinha esses livros guardados e me deu alguns, né? Outros eu tive que comprar, né? Então, é assim, os meus tópicos de física, eu tinha um de cada coleção, porque um eu comprei no sebo, o outro eu ganhei e o outro eu comprei novo, né? Então, é assim que funciona, né? Posso dar um bisu? Sim. Quando eu fui fazer a prova da Cambridge, da FCI, eu fui atrás do melhor material que tinha, né? Que era um material da Gold.
Esse livro ele custava, o kit, a coleção, R$ 520. Eu sou um professor que trabalho em bons cursinhos, trabalho em boas escolas, poderia pagar R$ 520. Aí eu fui ver no sebo. Aí no sebo essa coleção de livros custava R$ 200. E eu falei, eu vou comprar, né? Eu posso preparar com o melhor material, eu sei qual é o melhor material. E aí eu entrei na OLX e não tinha uma mulher em Atibaia doando a coleção completa Olha lá. de livros, CDs e DVDs, doando gratuitamente. Era só buscar em Atibaia. Pra você Às ver. vezes a gente fala que é sorte, mas não existe sorte, existe curiosidade, oportunidade. Procura. Vai que alguém esteja doando esse livro. Sim. Por R$ 8 você vai lá e busca. Peça. Né? Meu avô dizia, quem tem boca vai a Roma. Quem não tem também vai, só que não fala com ninguém, né? É. Exatamente. Meu, eu falo isso pro pessoal. Uma vez eu comentei, até entrei numa treta, vai, digamos assim. O pessoal, porque você sempre. Você acha que todo mundo pode chegar lá, se é meritocracia. Não, não é bem de meritocracia, né? Não é bem isso a discussão. A questão é que dá pra conseguir de diversas formas, né? Eu lembro que, por exemplo, meu tópico de física que eu falei pra você, né? Cara, eu ganhei um monte de livro de uma professora uma vez, um monte de livro. E no meio tinha um tópico de física. No dia que eu ganhei isso, eu nem sonhava em estudar pra AFA. Né? E aí outro dia que eu guardei esses livros, eu fui procurar e tava lá o tópico de física. Né? Peguei e falei, puta, tem um tópico de física aqui que eu ganhei. Beleza, peguei. Né? O outro eu fui no sebo, rodei quase um sábado, a manhã inteira de um sábado, na Praça da Sé. Na época eu não tinha internet, nada, não conhecia o estante virtual. E eu rodei lá, achei o tópico de Física 2. E nessa mesma visita aos sebos eu encontrei um Fundamentos tal que eu não tinha. Tava R$ 5 no dia lá, o Fundamentos, né? Tava bem ruim, mas era R$ 5, tava dando para ler, então foda-se. Né, comprei lá. Então, num dia, por R$ 25, eu comprei um Tópicos e comprei um Fundamentos. Né? Então, assim, dá para conseguir, cara. Né? É muito Dá. tranquilo. E eu acho que vale muito a pena, né? Que o cara perguntou, o negócio de emissão de luz atrapalha muito. Não estou dizendo que isso é o principal, mas de fato, se você tem ali o seu livrozinho, entendeu? Você se apega àquilo ali materialmente e você tem um carinho especial. Eu tenho um carinho especial pelos livros que eu tenho, né? Porque é legal, aquilo é um objeto, é como você gosta do seu celular, como você gosta do seu instrumento musical, como você gosta do seu computador, você vai gostar do seu livro. A emissão de luz ou a reflexão de luz não interfere tanto, mas tanto quanto as distrações. Se você está estudando num aparelho que ele também tem diversão, seu cérebro entende que aquilo é distração. O livro não tem isso. O livro é só para aquela finalidade. Sim, exatamente. Essa é uma diferença. É, Então, ali, a sua única diversão é fechar o livro, né? sim. Um bizu que eu gosto de dar para o aluno sobre essa questão de pode ou não pode, será que eu consigo ou não. Eu, com os anos que trabalhei com cursinho e alunos de alto rendimento, eu pegava alunos muito medíocres, com níveis muito básicos, e eles passaram. Eu costumava dizer para vocês, na turma da Drizana, exclusivamente, eu dizia assim, vocês serão alunos que, quando estiverem frustrados, serão formados pela USP, serão doutores formados pela USP frustrados porque não passaram em algum concurso. É Então, verdade. assim, que bela frustração. O estudo é a única coisa que garante isso para você. Então, você tem que estudar sim. Você tem todo o direito, cara. Você tem todo o direito de melhorar de vida, de ser melhor, de se ver mais bem posicionado na sua carreira. Se você está precisando de motivação para começar a estudar para IPCAR, para SpaceX, imagine você vivendo a vida que você vive hoje, sabendo o que você sabe, sem fazer nenhum esforço. Só que daqui a 30 anos você está fazendo a mesma coisa. Será que não vale a pena deixar um pouco das coisas que todo mundo faz? E isso é uma coisa que o Anthony Robbins fala muito. Se você faz o que todo mundo faz, você tem o que todo mundo tem. Se você quer o que ninguém tem, você tem que fazer o que ninguém faz. Então, a grande sacada é assim, não é questão de mérito. Se você é filho de Deus, meu filho, você cria as suas oportunidades. Você não fica criando dificuldades. Fala, eu vou atrás, eu vou pedir. Né? Se o aluno pedir coisas para mim, eu vou me esforçar ao máximo para dar no nível que ele precisa.
E não perca a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor. Se você não é cristão, se você não é religioso, não acredita em Deus, beleza. Se você é filho do Big Bang, ótimo. Qual foi a grande capacidade do Big Bang? Ele foi uma grande explosão e expansão. Você está em expansão. Então, o seu DNA, a sua história de carbono é expansão. Você tem o direito de expandir e se tornar melhor. Porque a mediocridade é o que todo mundo quer, porque todo mundo se sente confortável. Então, todo mundo diz que está tudo bem ser do jeito que está. E, na verdade, não está. Na verdade, não está. Nós temos que procurar o nosso melhor. Então, vocês que estão estudando para áreas militares, eu não estou dizendo que lá existem os melhores, mas você vai precisar se tornar uma pessoa melhor para conquistar esse concurso. Melhor do que é hoje, que é a filosofia oriental do Kaizen. Né? Hoje melhor do que ontem, pior do que amanhã. Então, é uma melhora constante. Então, você tem, não é desculpa, as dificuldades que nós colocamos. Se você realmente não tem condições nenhuma de comprar o livro, baixa o PDF, mas estuda como se fosse livro. Sim. Se você não pode pagar um bom professor, assista as videoaulas de graça, mas estuda como se estivesse pagando. Dê o seu melhor, esforce-se, faça todo o básico, até dominar o médio. Faça todo o médio, até dominar o médio. E vai para o avançado. Mas não aceita a mediocridade que lhe é imposta. Porque o que todo mundo quer é que nós fiquemos aqui numa mediana. Nós temos todo o direito de melhorar. E não existem lugares melhores. Um concurso X eu vou estar melhor. E no estudo, se você hoje pensa que vai estudar para ganhar mais dinheiro, é um bom motivo. Eu preferia ter motivos maiores, porque tem concursos que pagam mais. Concursos militares não são nem os concursos que pagam mais. Sim. Só que vocês podem estudar para ser melhores, porque é um direito seu, um direito de ser melhor. Você está procurando uma live com o César, você está procurando experiências de alunos que fizeram e aconteceram, porque dentro de você sabe que tem uma pessoa que pode fazer igual ou melhor. Não é à toa que você está aqui. Então, vai lá, começa hoje. Vai, procura o livro lá, as unidades, e marca. Eu vou levar 3 meses para fechar o English Grammar News ou o Essential Grammar News, o vermelhinho ou o azul. E vou levar também 3 meses para fechar o Doorway. Assim que acabar aqui a nossa live, eu vou mandar o PDF para o César e ele compartilha aí com vocês, né? Sim. E aí vocês vão estudar tendo a orientação dos melhores, né? Com certeza. César, como estamos aí? Eu acho que as dúvidas acabou já. Não tem mais nenhuma, só mandar um abraço pro Fabrete. Lembra do Fabrete, ô Bertão? Lembra do Fabrete? Fabrete maravilhoso. Tá aqui tá na live. Hoje em dia ele tá na infantaria, né, da AFA, acabou sendo desligado lá da aviação. Mas agora já voltou pra infantaria, tá bem lá. Abração aí pro Fabrete. Falou que o Albertão sempre vai direto ao assunto aí. Bizu reto. E pra fechar, Alberto, as perguntas, eu vou fazer a última aqui, que estão perguntando do Duolingo. A gente tinha até comentado um pouco do Duolingo aquela hora, mas acho que porque caiu, né? E também durou bastante a live, acho que teve gente que entrou depois. O que você acha dos aplicativos? Dá uma geral de aplicativo e também de site, né? De leitura para inglês. Hoje, para mim, os aplicativos que melhor podem dar conta de inglês é um chamado Global English, né? E ele é um aplicativo, um app, em que você vai assistindo vídeos de falantes e você vai aprendendo leitura, vocabulário, e ele te cobra pronúncia, e ele não permite que você mude de estágio até que você tenha um domínio de 70% de cada unidade. Isso é bem legal, nas 4 habilidades. O Duolingo, ele é muito bom, mas ele vai te oferecer as 4 ferramentas, né? A audição, a fala, a escrita e a leitura. Então, ele é muito funcional, só que ele demora bastante para você ter um resultado. Eu acho que ele pode ser uma ferramenta de apoio, né? Existem para celulares aplicativos de Android, você só digitar English Conversation, aplicativos que têm mais de 500 conversações com áudio e texto
para você ir acompanhando nativos falando todo tipo de situação, né? Desde namoro, cinema, comer, precisar ir no hospital. E ali você tem. Ele foi feito com áudios do British Council. Eu sempre recomendo. Legal. Mas hoje em dia, como tem uma oferta muito grande de recursos, as pessoas falam assim, dos gratuitos ele é limitado. Às vezes não é que o gratuito é limitado, né? Tudo hoje é dinheiro, não existe almoço grátis, né? É, a primeira Tudo que lição de você economia, né? paga, tudo que você paga, você vai ter uma resposta melhor, né? Então, eu posso dar orientações gratuitas para vocês, mas quando eu tiver um recebimento, eu tenho um compromisso de te dar o meu melhor. Então, existe essa diferença. O mundo que está se acostumando a pegar só informações gratuitas, ela está pegando os farelos, né? Sim. Mas dá para fazer grande coisa com isso? Dá. Se você olhar para os anos 80 e 90, que você tinha que comprar uma fitinha que tinha 40 minutos de áudio e as pessoas aprendiam, hoje a quantidade de recursos é muito maior. Então não tem desculpa para não aprender, né? Sim. Não, sem dúvida, né? Hoje eu mesmo, né, cara, eu vejo assim a quantidade de coisa que tem pra aprender, né? De inglês, cara. Nossa, principalmente, na verdade, tudo, né? Às vezes você consegue montar um curso, às vezes, né? Só pegando aulas de qualquer coisa aqui na internet, né? É aquela coisa, né? Eu também sempre recomendo investir na principalmente no negócio de estudo, né? Porque de fato o mundo funciona assim, né? Tudo é um trabalho, então se você paga alguma coisa, eu pago curso de um monte de coisa também pra mim. E eu vejo que é isso que roda. E outra, é uma forma de você retribuir também aquela pessoa, né? Que tá te ensinando ali. É uma forma de você ajudá-la e ela vai te ajudar também, né? Tem tudo isso. Mas, show de bola. Eu também eu acompanho a opinião do Alberto. Na minha época, eu não usei aplicativos, né? Esses aplicativos do Duolingo, essas coisas eu não usei na época. Até tempos atrás eu acabei vendo por curiosidade como é que é. Achei legalzinho. Apesar de que, né, na minha opinião, eu gosto de praticar inglês num site que chama Interpols, né, que você entra lá como se fosse uma rede social e você conversa com um monte de gente, né, e eu acho legal também esse negócio, né, mas acho que isso também talvez seja um foco maior para quem quer falar de fato, né, mas show de bola, eu acho que não tem nenhuma mais pergunta aqui. Ah, eu vou prometer, eu vou marcar com o Alberto, já vou deixar na frente de todo mundo prometido uma outra live também, porque essa muita gente acabou travando e não voltou pra live, né? Então a gente vai marcar Vai outra, ser né, um Alberto? prazer. Pô, vamos marcar Eu, outra, cara. claro, eu agradeço aí a oportunidade. Eu vou lançar um canal com esse nome aí, ó, Prof. Galileu, com Isso. dois L's antes do I e O no final, Sim. que vai ser um canal que eu vou dar dicas e orientações sobre o estudo de inglês e tudo mais. Hoje eu trabalho em escolas bilíngues, com escola de ensino bilíngue, então sempre estou ali em contato com os melhores materiais, né? E a gente pode ir trocando uma ideia. Sim. E me sigam lá no Instagram também, que é a mesma, É o Instagram, mesmo, é. Prof. Galileu. E lembrando que trabalho com essa questão da terapia de organização mental, do método RAF, e vamos marcar lá. Se tiver a oportunidade de procurar o método RAF, é um bom jeito de tomar uns tapas na cara para criar vergonha e começar a estudar. Sim, é muito bacana. Então, pessoal, o método RAF é legal se vocês quiserem pesquisar, né? Um cara muito famoso. O Alberto logo mais vai trazer coisas desse tipo aí no canal dele. Então, pessoal, o canal do Alberto ele lançou um canal novo aí, ainda não tem vídeos lá, pelo que eu vi, mas logo mais já vai ser lançado. Então, se inscrevam no canal. Ó, tá tudo aí nos negócios do chat aí. O meu parceiro o Suzano mandou aí pra vocês aí no chat aí o Instagram do professor e o canal. Ele vai voltar aqui de novo. Vamos ver se na semana que vem para fazer uma outra live também, porque hoje essa porra aqui travou pra caralho, né? E aí muita gente acabou saindo, mas foi bom. Mas eu quero fazer de novo a live que o Alberto é da hora, o professor Alberto me ajudou muito. E eu acho que ele tem muito para contribuir, a gente vai fazer outras. Outra coisa que eu ia falar, pode falar, Alberto, fecha aí. Eu gostaria que você que está aí olhando o canal do César não abandonasse de estudar, não, porque Sim, a quantidade de alunos que tinham, na época, melhor empenho que o César e desistiram, hoje não fizeram nada. E os alunos que tinham grandes dificuldades na época continuaram estudando e hoje são pessoas que
A aprovação é só uma consequência. Sim. Qualquer concurso que presta, aprova. Então, qual é a diferença que faz a diferença? É a persistência. Uhum. Então, não tenha medo do que o futuro tem para te apresentar. Continue estudando, devagarzinho, uma unidade por vez, vai vencendo os seus medos e se torna uma pessoa fantástica. Porque pessoas com incrível potencial, que estudavam na época do César, eram tão donos de si que não precisavam. E depois desistiram e foram fazer qualquer outra coisa. Sim. E, assim, a limitação mínima, assim, você fala, poxa, o cara tinha muito mais potencial. Sim. E aí você vê pessoas ali que foram construindo potencial. Então isso é normal, né? Você vê uma pessoa que tem, deu a inteligência para o cara não aproveita. E aí nós que somos meros mortais burrões, a gente tem que estudar muito para pirar Exato. intensamente, insanamente para colecionar os nossos títulos. Então, assim, persistência, devorar livro e continuar. Continua seguindo aí as orientações do professor César. Se misture com os melhores, começa a fazer o caminho dos melhores e bola para frente aí. Não, Um abraço para todos vocês com certeza. e Não, eu acho que, cara, foi muito bom aí esse recado do Alberto, cara, porque ele, como eu, também nasceu sem muito privilégio, né? de inteligência, porque a gente. Mas é assim que é bom, né? Porque a gente esforçou e criou um negócio sólido, né? Por isso que hoje a gente tá tranquilo, né? Tá bem. eu aprendi a estudar no exército, né? Então, É. Pois é. para eu chegar no exército foram 18 anos sem estudar, então. Então começou aí. Bom, galera, a gente vai encerrar aqui a live. Ó, pessoal, fiquem atentos que logo mais o professor Alberto vai voltar. Para os desesperados aí, como é o caso do Hugo, que tá me cobrando até o inferno o gabarito, o Alberto vai me mandar. Ele vai me mandar em PDF. O Alberto não vai ler o gabarito aqui na live para vocês ficarem anotando. Ele vai mandar o arquivo e eu vou dar um jeito de publicar aqui no grupo do canal e também em links para baixar. Tá bom, galera? Então é isso, pessoal. Fechando a live. Alberto, mais uma vez, obrigado, hein, cara. Valeu pela Eu que persistência aí agradeço. na internet que cagou. Mas a gente conseguiu vencer aí e fizemos a live bacana. E nas próximas semanas a gente vai entrar de novo aí. Beleza? Beleza. Então, pode contar comigo aí que eu estarei aí para ajudar no que puder. Fechou. Veja o que eu estou mandando aí para você Beleza. no Zap. Ah, tá. Beleza, eu vou publicar pra eles aqui. Falou, Alberto. Obrigado, cara. Falou, até Tamo junto. mais. Boa noite para Você vocês. também. Abração, cara. Até mais, tchau, tchau.